Chegamos ao final de mais um ano. Vamos reviver alguns momentos, vários deles registrados pelas lentes da TV Jovem. A retrospectiva 2011 começa agora. O ano já começou com um dos dias mais importantes para a história do Brasil, a posse da primeira mulher eleita para presidir o país. No primeiro dia do ano, toma posse em Brasília, com a presença de milhares de pessoas, a primeira mulher eleita para presidir a nação brasileira. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a faixa presidencial para Dilma Rousseff. Em todos os estados e no Distrito Federal, governadores eleitos ou reeleitos também tomam posse. As chuvas causam estragos em Brasília. No plano piloto, uma cratera foi aberta por um temporal. O abastecimento de água na região foi prejudicado. Muita alegria nos blocos de carnaval tradicionais de Brasília. O Pacotão e o Galinho de Brasília atraíram milhares de pessoas que caíram na folia pelas ruas da cidade. Uma sequência de revoltas nos países árabes. O evento, batizado de Primavera Árabe, derrubou ditadores, entre eles Muammar Gaddafi, que foi assassinado. Ele ficou 42 anos no poder na Líbia. Após 10 anos dos atentados de 11 de setembro, morre o terrorista Osama Bin Laden. O presidente americano Barack Obama visita o Brasil. Ele veio com a sua esposa Michelle Obama e suas 2 filhas. O desembarque na capital federal aconteceu sob um forte esquema de segurança. Obama encontrou a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. A visita de Obama serviu para tratar de negócios e estreitar laços. Em março, o Japão sofreu com catástrofes que mataram milhares de pessoas. Uma tsunami e um tremor de magnitude 8,9 graus na escala Richter foi o 7º pior na história e o pior já registrado na história do Japão. Além de deixar mais de 20 mil mortos ou desaparecidos, a tragédia mergulhou o país em uma terrível crise nuclear e, mais tarde, em um impasse político. Morre aos 79 anos o ex-vice-presidente da República, José Alencar. Ele lutava contra um câncer desde 1997. O hospital onde José Alencar estava internado informou que a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, em decorrência do câncer. O velório aconteceu no Palácio do Planalto e em Belo Horizonte. A população pôde subir a rampa do palácio e dar o adeus a José Alencar. 6.000 pessoas passaram pelo local. Guerreiro no trabalho, guerreiro na doença, né? Era um homem que ele saía do hospital e quando ele saía assim, como ninguém notava mau humor dele. Era sempre sorrindo e sempre dizendo que não tinha medo da morte. E ele foi muito batalhador. Mesmo com um novo governante, o Distrito Federal ainda enfrenta problemas antigos. Os usuários do transporte público ainda precisam ter muita paciência. Os metroviários entraram em greve e a vida dos passageiros ficou ainda mais complicada. Apenas 30% dos funcionários do metrô estão trabalhando. E durante a greve o resultado é esse aqui. Os passageiros precisam ir em pé. Achar uma cadeira vazia é tarefa quase impossível. O terminal rodoviário no centro da cidade não oferece a mínima acessibilidade. A TV Jovem flagrou a difícil rotina dos deficientes físicos, que precisam subir e descer pelas escadas, enquanto todos os elevadores estão quebrados. Tá difícil para todo mundo aqui, tem mais de ano que tá assim, então vamos trocar isso aí rápido. As filas da rodoviária no horário de pico são enormes e os ônibus em más condições. Os rodoviários também fizeram greve para reivindicar melhores condições salariais. E a população sofre para garantir o direito de ir e vir. Deveria ser bem melhor o transporte. Para atravessar o eixão de Brasília, os pedestres ainda precisam enfrentar as passarelas subterrâneas em péssimas condições. Elas estão sujas, sem iluminação e segurança. Alguns preferem se arriscar e não utilizar as passarelas.
Aquela parte ali é totalmente escura, a iluminação está quebrada e é para fugir daquela escuridão que muita gente prefere desviar o caminho e se arriscar atravessando os eixinhos. Acidente na W3 Norte. 2 carros teriam avançado o sinal quando houve a colisão. Os motoristas foram levados ao hospital com ferimentos leves. Brasília completa 51 anos. A festa, como em todos os anos, aconteceu na Esplanada dos Ministérios. Diversos shows e uma intensa programação cultural marcaram as comemorações. A TV Jovem mostrou a dor de cabeça dos motoristas na hora de estacionar. Seja em Brasília, Minas Gerais ou qualquer outro lugar, a rua está lotada de carros no horário de pico. A alternativa escolhida por muitos é cometer uma infração e estacionar em fila dupla. Aqui, por exemplo, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 carros estacionados irregularmente. Um garoto de 12 anos morreu afogado em um rio de Sabará, em Minas Gerais. Bombeiros e familiares fizeram a busca pelo corpo do garoto. Bem-sucedidas ou não, as implosões de construções aqui de Brasília chamaram a atenção. Foram 2 tentativas, mas o estádio Mané Garrincha resistiu à implosão. Tudo continuou de pé. O trabalho de demolição teve que ser feito com máquinas. 2 hotéis de Brasília foram implodidos. Foi uma grande operação. Um perímetro de mais de 2.000 metros garantiu a segurança. Tudo foi um sucesso. Logo depois foi a vez do Alvorada Hotel. No local serão construídos 2 novos hotéis, que darão mais conforto a quem virá assistir aos Jogos da Copa do Mundo de 2014. O naufrágio do barco Imagination, que matou 9 pessoas, e as horas de angústia de mulheres feitas reféns. A maior tragédia do Lago Paranoá de Brasília. O barco Imagination naufragou após sair de um clube com 110 pessoas a bordo, mas a capacidade era de 92. 9 pessoas morreram. Após o resgate dos corpos, os bombeiros iniciaram a operação para içar a embarcação. Os trabalhos começaram na quinta-feira, mas somente na tarde da sexta-feira, 5 dias após o acidente, começou a aparecer a parte da proa do Imagination. Horas de tensão em um sequestro na Asa Sul de Brasília. 4 mulheres foram feitas reféns. Os bandidos abordaram as vítimas pela manhã em uma tentativa de assalto. Uma mulher grávida e uma freira estavam entre as vítimas. Após mais de 6 horas de negociação com a polícia, o drama teve fim. E não descartamos a possibilidade de uma alternativa tática com o emprego de força. Em setembro, um homem manteve a namorada refém em um sequestro na Asa Sul. A causa seria uma traição. A mulher foi mantida refém durante mais de 2 horas neste apartamento. A música perdeu uma importante figura e a imprudência pode ter causado a morte de 3 operários em uma construção. Aos 27 anos, a cantora Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa em Londres. A princípio, as suspeitas eram de que Amy morreu de overdose, mas o resultado dos exames não apontaram nenhum tipo de drogas em seu corpo. Até hoje, a morte da cantora não foi bem esclarecida. Uma exposição sobre o Titanic passou por Brasília. Objetos reais retirados do fundo do mar ajudaram a contar a história do naufrágio que matou mais de 1.500 pessoas. 6 operários foram vítimas de um soterramento no Hospital Universitário de Brasília. 3 deles não resistiram. A obra já havia sido denunciada pelas más condições e chegou a ser paralisada no dia anterior ao acidente. Todas as obras de Brasília estão matando o trabalhador. Crimes contra taxistas assustam a categoria. Em menos de uma semana, um assassinato e um sequestro relâmpago. Tem que trabalhar com muito cuidado para que não aconteça, né? Um projeto ajuda a conscientizar a população. O Limpa Brasil Brasília fez o convite para limpar áreas da cidade. No Parque da Cidade, diversas pessoas se tornaram catadores por um dia.
Um exemplo de cidadania. Outro projeto oferece gratuitamente aulas de dança para a população. O Dança e Cidadania ocupa o tempo de jovens e adultos com diversos ritmos. E os integrantes do projeto Dança e Cidadania já se apresentaram até no Teatro Nacional. Um açougue em Brasília não vende apenas carnes. Nas prateleiras, milhares de livros de graça para a população. O açougue cultural promove shows e disponibiliza livros nas paradas de ônibus da cidade. O projeto surgiu da minha inquietação, de você conseguir transformar o mundo através da arte, A cultura do Brasil e do mundo. Brasília recebeu a Feira Internacional de Negócios do Artesanato. O visitante teve a oportunidade de conhecer os diversos tipos de artesanatos produzidos no mundo. Um presépio em tamanho real em uma igreja de Brasília chamou a atenção dos moradores na região. A beleza das peças encantou quem passou pelo local. Perfeito, um trabalho muito bonito. O Dia Mundial do Rock, na capital do rock, foi comemorado com uma jukebox gigante em frente a um shopping de Brasília. Uma banda tocava as músicas escolhidas ao vivo. Desde quando você gosta de rock? Desde sempre. Sempre gostei. Na Asa Norte de Brasília, um novo espaço de lazer foi inaugurado. O calçadão na beira do Lago Paranoá ajuda a democratizar o acesso às margens. Super tranquilo para ficar aqui curtindo. Mulheres de todo o Brasil caminharam na esplanada dos ministérios para reivindicar por melhores condições de trabalho. Segundo os organizadores, a Marcha das Margaridas atraiu entre 60 e 70 mil pessoas. A gente veio aqui para denunciar e também para reivindicar as políticas públicas voltadas para as mulheres. Para pedir melhores salários, os professores da rede pública de ensino em Belo Horizonte foram às ruas para protestar. O desfile de 7 de setembro, a independência do Brasil, foi celebrada com uma grande festa na esplanada dos ministérios e na torre de TV. No mesmo dia, aconteceu a marcha contra a corrupção, que levou mais de 25 mil pessoas ao eixo monumental. Explosão de gás em restaurante no Rio de Janeiro mata 4 pessoas e outras 16 ficam feridas. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da tragédia. Vitimado por um câncer, morreu Steve Jobs, o fundador da Apple. O ex-presidente Lula é diagnosticado com um tumor maligno na laringe. No tratamento contra o câncer, Lula raspou cabelo e barba. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia novamente levou ao gramado da esplanada uma imensa variedade de conhecimentos. O público pôde desfrutar de estandes dos mais variados temas. O estacionamento do futuro Estádio Nacional de Brasília foi palco de uma grande festa para iniciar a contagem regressiva de 1000 dias para a Copa do Mundo de 2014. Restart, Daniela Mercury e Cláudia Leite comandaram os shows. Em 2011 foi assim. Fale conosco, mande um e-mail para tv@jovemtv.com. Não esqueça também de entrar sempre em nosso site www.jovemtv.com. Um feliz 2012 para você!